Na carreira 22, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou fazer o primeiro ponto, opa, tá? E vou marcar. Esse aqui ficou meio abertinho. Os pontos que ficam um pouco abertos, não tem problema. Eu vou mostrar como fechar, tá? E aí, você coloca no primeiro ponto, marcando a carreira. Então, eu tenho 1, 2, 3. Nessa hora, a diminuição, ela acaba ficando com um ponto aberto. Então, a gente tenta deixar bem apertadinho, puxa bem essa linha, deixa bem tensa, pra deixar o ponto mais apertado possível, tá? Porque aí ele fecha menos, ele abre menos, né? Então, 1, 2, 3, diminui bem apertadinho, ó, tá? E a gente vai estar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 pontos, a gente vai para a carreira 23. Vamos fazer o primeiro ponto para colocar a marcação. O marcador, você pode estar usando linha de outra cor, né? Como eu falei, a própria linha do início. Tem vários formatos também, os marcadores. Tem de cadeado, tem um caracolzinho também. Então, você pode... Tem gente que usa clipes. Então, você pode usar o que você tiver para facilitar, tá bom? Então, a gente fez um, vai fazer mais 2. Não. 23 é 2 pontos baixos e uma diminuição. Desculpa, é uma diminuição que a gente vai fazer agora. Nessa hora, começa a ficar um pouquinho mais difícil de segurar. Então, talvez essa marcação te atrapalhe um pouco. Você pode estar substituindo pela linha, tá? Então, faz a diminuição. Um ponto baixo, 2 e uma diminuição. Então, agora a gente vai para a carreira 24 e fazer um ponto baixo e uma diminuição. Marca o primeiro ponto. E uma diminuição. Então, vou mudar o jeito de segurar a agulha, pra ficar mais fácil. Tá? Um ponto baixo. Eu tento fazer o máximo que eu consigo para depois encher, porque assim, eu posso estar enchendo agora com a fibra, mas ela vai me atrapalhar um pouquinho, então acaba saindo a fibra na hora que a gente tá fazendo o ponto. Então, eu prefiro fazer o máximo que eu consigo e coloco a fibra depois, tá? Isso quando dá. Por exemplo, numa perna de boneca muito fina, você tem que ir colocando aos poucos, né? Então, depende do trabalho que você tá fazendo.
Então, uma diminuição. Então, eu tô fazendo uma carreira de um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição, tá? Então, a gente tira o marcador e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Agora eu vou fazer 3 pontos de diminuição, só que eu não vou mais pegar por dentro, então é o jeito que me facilita é achatar as duas partes e trabalhar assim, tá? Então, eu só vou fazer 3 pontos de diminuição seguidas, nem vou precisar marcar mais. E eu vou ficar com 9 pontos. Dois. Tá? Assim fica mais fácil de estar segurando seu trabalho. Eu aumento a argola para não perder o ponto. E temos 9 pontos agora. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, contando com essa daqui. Agora, eu vou encher com a fibra. E para encher, então, eu deixo até o final. Deixa eu buscar a fibra. Eu uso... Tem gente que usa tesoura cirúrgica, aquela de empurrar o algodão. Tem gente que usa hashi. Tem gente que usa lápis. Eu uso a própria agulha de crochê de madeira, porque eu gosto da madeira para empurrar também. Eu acho que ele leva melhor do que plástico, mas não é... Dá para fazer, tá? Com a de plástico. Então, assim, eu pego a fibra, é aquela que você coloca em almofada, faço uma bolinha e com a ajuda do palito eu vou empurrando, tá? Pra dentro do bichinho. Tem que ter paciência, que essa parte, como eu deixei até ficar pequenininho, é mais difícil, né? Se você quiser encher antes uma parte para depois encher o resto, também tudo bem. Cada um vai pegando seu jeito. Só toma cuidado para não colocar demais, fazer muita força, porque aí você vai abrindo os pontos, tá? Então, vai respeitando o seu trabalho, não enche de mais nem de menos. Na aula, para quem não tem muita experiência, eu falo para pegar um novelo um novelo de amigurumi, que eu acho que é mais durinho, aperta e vê a sensação. E tenta encher para ficar daquele jeito, sabe? Com aquela sensação ao apertar. Às vezes ajuda. Depois você vai pegando o jeito e não vai precisar mais. Tem gente que enche menos, tem gente que enche mais, não tem uma regra. É mais para ter uma referência, tá? Uma coisa que também é importante a gente tá vendo é os pontos, para ver se ele tá fechando. Às vezes ele tá vazio, mas o ponto tá todo aberto porque a gente forçou demais. Então, tem esse hábito de estar olhando como é que tá seu trabalho. Então, com a agulha de tapeceiro, eu vou fazer um anel invertido. O que seria isso? Você vai pegar o ponto, ele tem 2 alças, né? Você vai pegar somente a alça de fora de cada ponto, ó.
Ah, eu não lembro se eu passei nesse ponto. Se passar 2 vezes, não tem problema, tá? Não vai fazer diferença. Só não pode passar nas 2 alças. Então, vou até passar 2 vezes nesse pra mostrar que não vai fazer diferença nenhuma, tá? E vai passando em todos os pontos. Só não pula, tá? Depois disso, você puxa. Peraí que a fibra tá fugindo aqui. Depois disso, você puxa o anel. Bem forte, pra fechar bem, tá? Pronto. O último, eu entro pelo contrário, do meio pra fora, tá? E pode ser que ele fique com um biguinho, tá? Um relevo aqui. Então, eu afundo no mesmo ponto e dou um perdido. Jogo pra qualquer canto. Pronto, tá? Pode reparar que temos alguns pontos aparecendo de fibra. Um aqui, né? Um aqui. Eu vou mostrar como eu tiro esses pontinhos. Então, no caso, esse fio ficou muito curto. Então, o que que eu vou fazer? Isso eu aprendi com a professora lá da Círculo. Eu coloco no mesmo ponto. E esse nó que ela me ensinou, não use na hora que você finalizou o trabalho, tá? Você dá um perdido e aí sim você se prepara para fazer esse tipo de nó. Então, você vai entrar no mesmo ponto e dar outro perdido. Tá? Que é sair em qualquer lugar. Só que com o dedo você segura a argola. Aqui você vai entrar no mesmo ponto e voltar para aquele ponto que você estava, tá? Daqui você passa por dentro da argola e o fio, o nó ele entra, tá? Então, assim, ele funciona muito bem quando tem fibra. Quando não tem fibra, ele não funciona, ele não dá o nó. Se você quiser dar mais perdido, pode fazer do jeito que você quiser. E dar uma modelada, tá? Eu vou pegar só um pouquinho de fio pra mostrar pra vocês como é que eu dou uma fechada nesses pontos. Então, eu vou dar um perdido pra entrar. E vou bem perto da onde eu acho que tá me incomodando, porque tá aberto. Tá vendo aqui? Eu vou sair bem no buraco. Eu não saio no meio do ponto, eu saio do lado, tá? Ó, o V ele tá aqui, eu saio do lado. E aí, eu seguro a linha aqui pra dar um nozinho depois. Tá vendo esses Vzinhos, ó, do ponto? Você vai passar com a agulha de tapeceiro entre esses Vs, pra dar uma fechada. Peraí que eu vou apoiar aqui que fica mais fácil. Nossa, meu ponto tá bem apertado. Então, aí eu passo aqui, ó. Eu vou fechando o ponto. Tem pontos que estão muito abertos e ele acaba não funcionando isso, tá? Ele suaviza, ele não fecha totalmente. E não aparece que você tá passando. Tá vendo?
não fica aparente, tá? Então, aí você faz em todos os pontinhos que você acha que tá ruim. Então, deixa eu pôr pra cá aqui. É legal ter um alicate, tá, gente, no estojinho, porque nessas horas você, usando ele, você não faz tanta força. E aí, eu tô colocando aqui já olhando aonde eu quero diminuir. Pronto. Acho que pra mim tá bom. Deu pra vocês pegarem, né, o jeito. Eu vou dar o nó, como eu ensinei agora há pouco. Não faço nó aonde eu finalizei a técnica. Eu sempre dou um perdido e começo a preparação pro nó. Por isso que é muito bom participar dos workshops. A gente acaba pegando técnica com pessoas que têm muito tempo, né, de trabalho, que nem as professoras. Que vem aqui na loja, né? Então, é isso. Esse aqui a gente pode dar um perdido e cortar. Você pode dar quantos perdidos você quiser, tá? Não fica marcado. E aí, a pontinha, ela tá aqui, por isso que eu termino com... Dá pra ver? Com perdido, porque se você apertar, ela entra, tá? Não sei se deu pra enxergar. Esse aqui, eu dou mais um perdido. Peraí. Como tá muito pequenininho esse, eu não acho que não precisa nem cortar, tá? Você entra com a agulha e puxa ele pra dentro. Esse aqui, como eu não sei se eu fiz ou não o nó ou o perdido, então eu dou um perdido novamente e corto. Então, esse é o corpo do Cliff. Então, essa parte que eu iniciei a esfera vai ficar para a parte de cima, tá? Que ela é mais bonitinha do que a de baixo. E essa região fica na parte de baixo do Cliff, tá? Aí você só precisa escolher qual é o melhor, os melhores pontinhos que você fez para ser a frente do seu trabalho.